ver. Oi, eu sou a Sofia e no vídeo de hoje nós vamos falar do maioral, o rei do pop, o maior artista de todos os tempos, Michael Jackson. Ou só Michael, no caso, né? Que o nome do filme é só Michael. A cinebiografia do Michael Jackson estreou na quinta-feira passada, dia 23 de abril, e eu tava muito animada pra ver esse filme, porque o Michael Jackson é simplesmente o meu artista favorito de todos os tempos. Eu tive várias fases de obsessão por Michael Jackson. A primeira foi quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade. Eu era completamente viciada em Michael Jackson quando eu era criança. Eu chegava da escola, pedia pra minha mãe colocar o DVD pra eu assistir. O meu clipe favorito era Thriller, inclusive. Depois, quando eu tinha 12 anos, a minha obsessão por Michael Jackson voltou com tudo. Ela voltou assim, 200% mais forte do que antes. Eu fiquei completamente obcecada por Michael Jackson. Obcecada é a palavra mesmo, tá? Eu tinha o wallpaper do Michael Jackson no meu celular. Eu só assistia vídeo no YouTube sobre as teorias do Michael Jackson ainda estar vivo. Eu sabia todas as teorias de cor. Eu tava quase que escrevendo uma biografia do Michael Jackson, entendeu? Esse era o meu nível de obsessão com o Michael Jackson. Inclusive, nessa época eu assisti o filme dele, Moonwalker. Eu aluguei na locadora. Saudades locadoras. E eu não sei se eu que não entendi muito bem o filme, mas eu achei ele completamente viajado. Nossa senhora, esse filme é mais sem pé na cabeça. Me conta se vocês já assistiram esse filme, se vocês também acham ele meio viajado, ou se eu que não entendi ele muito bem, eu tenho que reassistir pra ver se o problema fui eu, ou se o filme que realmente é meio viajado. Apesar que eu tenho uma teoria de que o filme é realmente meio viajado, mas tudo bem. As músicas são maravilhosas, inclusive Smooth Criminal é desse filme, tá? Muito bom. E é curioso, né? Porque enquanto as minhas amigas estavam obcecadas por Justin Bieber, Ariana Grande, Luan Santana, One Direction, eu tava lá obcecada por Michael Jackson. E, enfim, né? A vida, ela tem dessas. E o Michael Jackson, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Eu amo ele do fundo do meu coração. Ele é muito especial mesmo pra mim. Me marcou muito. Inclusive, eu tenho o Funko Pop do Michael. Acho que ele tá aqui assim, ó. Deixa eu pegar ele pra vocês. É o Funko Pop do Michael de Thriller, tá vendo? Ele não foi muito baratinho, não, mas eu falei assim, por você, Michael, eu faço tudo, entendeu? Ele foi o meu primeiro Funko Pop, inclusive. Enfim, desculpem a enrolação, é porque o Michael Jackson realmente, ele marcou muito a minha vida, então é meio difícil de ser objetiva quando eu falo de Michael Jackson, mas a questão é que eu estava muito animada pra assistir esse filme, muito curiosa pra ver o que eles iam fazer aqui, e eu tô doida pra compartilhar as minhas opiniões sobre o filme com vocês. Eu quero falar sobre esse filme com um pouco mais de detalhes, então eu vou falar minha opinião sem spoilers muito brevemente, tá? Vou dar só realmente uma opinião muito superficial aqui, sem spoiler, porque eu quero discutir com mais detalhes e para isso eu vou ter que dar spoilers do filme. Apesar que isso é uma cinebiografia de um cara que realmente existiu e cuja história a gente conhece muito bem. Então, assim, eu não considero muito que esse filme tem spoiler, né? Mas eu sei que tem gente que não gosta de saber o que vai encontrar no filme, então tô avisando, tá? Só por precaução. Eu vou falar sobre esse filme em detalhes. Vou dar só uma opinião bem geral aqui, sem spoiler, para você saber se vale a pena ou não assistir. A gente tá vendo aí que esse filme tá dividindo muitas opiniões, a crítica tá odiando, o público tá amando. Mas e aí, Sofia, esse filme é bom? Vale a pena assistir? E a resposta é: vale. Vale muito a pena assistir, gente. Esse filme, ele não vai entrar muito em detalhes, tá? Ele deixa muita coisa de fora e ele não se aprofunda em muitas outras, mas ainda assim, esse filme é muito bom. Ele é um abraço quentinho no coração dos fãs, sabe? Quem é muito fã do Michael Jackson vai ser muito bem servido. Quem sabe muito da vida dele talvez fique incomodado com alguns cortes. Eu, particularmente, fiquei um pouquinho chateada de o filme não contar algumas coisinhas aqui e ali, mas ainda assim eu amei, tá? É um filme maravilhoso que realmente me abraçou muito, que fez eu me sentir mais próxima do Michael, sabe? E também assim, não dá pra ir assistir esse filme querendo que ele seja uma grande biografia do Michael Jackson, porque afinal de contas é uma cinebiografia e não um documentário, né? Se você quer saber tudo sobre a vida do documentário, não. Se você quer saber tudo da vida do Michael Jackson, você tem que procurar um documentário por aí, né? Um filme realmente não vai ser uma boa opção pra você, porque a gente sabe que cinebiografias costumam cortar muita coisa, aumentar muito certos acontecimentos, diminuir ou cortar outros, dar uma romantizada em certas coisas ali, passar pano pra algumas pessoas também. Então, assim, não é uma grande biografia do Michael Jackson, é uma cinebiografia que vai passar ali muito superficialmente pelos principais acontecimentos da vida do Michael até 1980
1988. Será que é spoiler eu falar que esse filme vai até 1988? Acho que não, né? Porque já tá até confirmado que vai ter continuação. Esse filme não vai abordar as acusações contra o Michael de pedo, você sabe o quê? Eles até queriam abordar esse assunto no filme, só que eles tiveram que cortar por questões contratuais. Inclusive, eles tiveram que refilmar várias coisas. A família Jackson teve que pagar ali do próprio bolso para poder pagar as refilmagens do filme. E aí eles decidiram terminar o filme de uma forma diferente, ali no auge do Michael Jackson em 1988, com Bad, né? Com o álbum Bad. O Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael, ele tá muito bem no filme. Ele realmente arrasou de Michael Jackson. Ele realmente encarnou o Michael ali, principalmente nas cenas de performance. A gente sente que a gente tá assistindo o Michael e não o Jafar. É sensacional o que ele conseguiu fazer com a voz dele, pra voz ficar parecida com a voz do Michael Jackson. É perfeito. O trabalho que ele fez nesse filme tá realmente sensacional. O Michael criança também tá muito bonitinho. É o Juliano Valde, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, o nome dele é Juliano Valde. Ele é uma gracinha, gente, super carismático, muito talentoso. Eu acho que os dois, tanto o Jafar quanto o Juliano, conseguiram interpretar o Michael super, super bem. Eles encarnaram o Michael muitíssimo bem. E eu aconselho vocês a levar uns lencinhos quando forem assistir o filme, porque tem algumas cenas que são bem emotivas, tá bom? Umas cenas que a gente fica com muita pena do Michael, realmente. Então, assim, levem uma caixa de lencinho para você secar as suas lágrimas, tá bom? As cenas de performance estão maravilhosas, dá muita empolgação, dá vontade de você cantar e dançar junto. Se você, assim como eu, é muito fã do Michael Jackson, eu definitivamente recomendo que você assista a essa cinebiografia, porque ela tá espetacular. Tenha em mente que ela não vai entrar em muitos detalhes sobre a vida do Michael, afinal de contas, eles tiveram que retratar 20 ou mais anos de carreira dele em apenas 2 horas de filme, mas ainda assim vale muito a pena assistir esse filme. Ele tá sensacional, dá muita empolgação assistir esse filme. E como eu disse, é um abraço quentinho no coração dos fãs, então eu com certeza super recomendo. Não escutem os críticos porque eles são extremamente chatos e não entendem nada de cinema. Quer dizer, eles entendem de cinema, só que eles são extremamente criteriosos e não conseguem curtir nada que eles assistem. A não ser que seja um filme extremamente chato que ninguém aguenta assistir, pelo amor de Deus, ninguém gosta desse filme chato que vocês gostam. Só vocês gostam desse filme chato. Bem, essas foram as minhas opiniões sem spoilers sobre Michael. Agora eu vou começar a falar sobre o filme com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme e não quer saber de nenhum spoiler, apesar que, como eu disse, né, a vida do Michael Jackson e a vida do Michael Jackson não é spoiler pra ninguém, mas enfim, né? Fecha o vídeo aqui agora, vai lá assistir o filme que tá valendo muito a pena assistir e depois você volta pra ver as minhas opiniões com spoilers, porque eu vou falar de muito mais coisas. Essa minha opinião sem spoiler foi realmente uma opinião muito superficial, eu só falei muito por cima sobre o filme, mas tem muito mais coisa que eu vou falar agora. Antes de eu entrar de fato nos spoilers, eu só quero dizer que eu amei que o filme já começou com quando tá aparecendo ali a logo da Universal, aí já entra um ri-ri e já começam uns outros sonzinhos do Michael. Eu achei genial, amei. Já começou o filme super bem, pra gente já entrar no clima ali, sabe, da persona Michael Jackson. Esse filme ele vai começar lá no final, né, com o Michael se preparando pra entrar no palco pra cantar Bad. E aí depois a gente vai voltar lá pra 1960 e alguma coisa que eu não lembro mais, né, claro, quando o Michael ainda era uma criança. E aí eu acho que o filme ele já começou fazendo um trabalho muito bom, mostrando o Michael ali na janela, observando as outras crianças brincarem. E aí o pai dele chamando ele, falando assim: Michael, vem aqui, vamos ensaiar. Eu acho que isso já começou muito bem, porque o maior vilão do filme é o pai do Michael. A gente sabe muito bem, o Michael já contou em diversas entrevistas como o pai dele era um monstro na vida dele, o pai dele não deixava ele brincar, o pai dele batia nele quando ele errava qualquer coisa, se ele errava um passo, errava uma nota, ou não queria colaborar, o pai dele batia nele com cinto, o pai dele explorava muito ele, era realmente um ambiente muito abusivo. E eu acho que o filme fez um trabalho muito bom em construir esse ambiente abusivo da casa do Michael, em mostrar como o pai do Michael era um carrasco, apesar que eu acho que o filme ainda deu uma suavizada, tá? Mas ainda assim, o filme mostra isso super bem. Eu, inclusive, já comecei o filme chorando depois que eles apresentam pela primeira vez como Jackson 5, né? E aí o Joseph, ele fala que eles têm que ensaiar mais. E aí o Michael fala assim: nossa, mas a gente arrasou lá. E aí o Joseph fica bravo com ele, chama ele pra perto, tira o cinto e aí já começa a bater. Gente, eu já comecei o filme chorando e eu já tô querendo chorar aqui só de lembrar, porque, gente,
ele era só uma criança, sabe. Nossa, é muito triste ver isso. Eu não posso chorar, porque eu coloquei um lápis no meu olho, vai borrar minha maquiagem inteira, pelo amor de Deus. Mas enfim, essa cena no começo do filme já me fez chorar já, porque realmente, assim, é muito triste pensar tudo que o Michael passou, ele sofreu muito na vida. Ele já sofreu quando ele era criança, depois quando ele cresceu ele sofreu mais ainda, ele sofreu muito assédio da mídia. Até hoje, a mídia continua não sendo muito gentil com o Michael. Só de ver as críticas duras que os críticos fizeram ao filme do Michael, a gente já vê que a mídia continua condenando muito o Michael Jackson. E ver o Michael sofrendo ali no início do filme, ver o pai dele batendo nele com cinto. Tem uma cena, o filme ele vai ter uma montagem em certo momento ali, mostrando momentos deles fazendo shows, momentos deles em casa, eles ensaiando e tudo mais. E aí no meio dessa montagem tem uma cena que a gente vê o pai do Michael fazendo ele escolher um cinto pro Joseph poder usar esse cinto pra bater nele. Gente, que dó que eu senti do Michael nesse filme. Nossa senhora. Inclusive, como eu disse, né, o Juliano Valdi, ele tá excelente no filme. Ele é um ator muito bom, ele é super carismático, ele é uma gracinha. Ele dançando, ele realmente dança como o Michael criança dançava, sabe? Ele é super doce, sabe? Até o jeito dele falar é mais calminho, assim, parece o jeito que o Michael falava, né? E o Juliano Valdi também atua muito bem nos momentos mais dramáticos. Essa cena que eu falei, que é a primeira cena em que o Joseph bate no Michael, pelo menos ali no filme, né? Nossa, gente, ele dá um grito de dor na hora que o Joseph bate nele, que é assim, meu Deus, cortou meu coração, de verdade. Só de lembrar, eu já fico querendo chorar. Realmente, gente, essa cena, nossa, ela acabou comigo. Eu senti muita dó do Michael, coitado. Só uma criança inocente, ele queria brincar, sabe? Ele não fez nada de errado, o pai dele tava lá batendo nele por nada. Só porque ele falou que eles tinham ido muito bem no show. É muita injustiça, né? Mas, enfim. Depois a gente vai ter um salto temporal e aí vai entrar o nosso queridíssimo Jafar Jackson, que tá incrível de Michael. Gente, o que esse cara tá parecido com o Michael, e eu não tô falando nem de aparência não, tá? De aparência tá parecido também. Mas assim, ele tá parecido com o Michael na personalidade, sabe? Nos trejeitos, a voz tá idêntica, idêntica, não tem condições. A voz dele tá muito, muito idêntica à do Michael. Você escuta ele falando, parece que é o Michael que tá falando. E eu fiquei impressionada que até os trejeitos, até o jeito do Michael se mover, se portar, até isso tá muitíssimo parecido. Dá pra ver que o Jafar realmente se preparou muito bem pro papel. Ele estudou bastante pra conseguir imprimir o Michael Jackson ali. Eu acho que o Jafar, ele tinha uma tarefa ali que pode parecer fácil, mas na verdade eu acho que não era tão fácil assim. Porque assim, a gente já viu inúmeras pessoas imitando o Michael Jackson. É muito fácil você falar ou você dançar igual ele, mas eu acho que para interpretar o Michael, eles tinham que trazer alguém que conseguisse trazer toda essa presença do Michael, que conseguisse imitar a voz, imitar os trejeitos, sem que ficasse caricato. E eu acho que o Jafar Jackson fez um trabalho excelente, porque ele parece o Michael Jackson. Você assiste o filme e você se convence de que aquele realmente é o Michael Jackson. Não só nas cenas de performance, mas também nas cenas que o Michael tá simplesmente existindo, que ele tá conversando com as pessoas, brincando com os bichinhos dele. Quando o Michael tá vivendo a vida dele sem ser um artista, sendo uma pessoa normal. Eu acho que o Jafar Jackson realmente fez um trabalho excelente em incorporar o Michael Jackson. Eu gostei muito da atuação dele. E agora vamos falar das performances, gente. O que foram as performances desse filme? Elas estão muito perfeitas, muito maravilhosas. O Jafar Jackson treinou bastante para conseguir dançar como Michael e todo o trabalho duro que ele deu realmente se pagou, porque, meu Deus, ele tá sensacional. Eu acho que as cenas de performance são os momentos do filme em que o Jafar mais brilha. Quando a gente vê ele ali no palco, ele dançando, ele cantando, a gente sente que a gente tá assistindo o próprio Michael e não o Jafar Jackson. Ele faz as caretas do Michael Jackson enquanto ele tá dançando, cara. Porque assim, quem olha com mais atenção percebe que o Michael ele fazia muitas caras e bocas na hora de dançar, né? E o Jafar fazia essas caras e bocas também. Eu achei sensacional. Eu também achei que a maquiagem do filme tá muito boa, porque o Jafar ele tá muito parecido com o Michael Jackson, principalmente quando ele tá de perfil assim, ele fica idêntico ao Michael. Você olha ele de perfil,
você fala assim, é o Michael Jackson. E a maquiagem do Joseph também tá muito boa. Apesar que a do Joseph eu já não tenho tanta propriedade assim pra falar, porque, né, eu nunca olhei tanto assim pra cara do pai do Michael Jackson. Eu acho mais interessante olhar pra cara do Michael. Eu achei muito fofo que o filme super abordou o amor do Michael por animais, desde sempre. A gente vê o Michael com um ratinho, a gente vê ele comprando um macaco, ele com uma lhama, ele tem uma girafa na casa dele, cara. Eu achei sensacional. Inclusive, gente, o macaco, Bubbles, ele é tão fofo e eu achei tão bonitinhas as interações do Michael com ele. A gente sente que eles são muito melhores amigos. É muito bonitinho. Ele jogando Twister, gente, que gracinha. Eu só não gostei quando apareceu uma cobra ali. Gente, eu tenho pavor de cobra. Eu não consigo olhar pra cobra. Seja foto de cobra, eu não aguento, entendeu? Quando ela apareceu, eu fiquei assim, eu tampei meu rosto e eu falei assim, eu não vou olhar até essa cobra desaparecer de cena. Eu gostei que o filme também introduziu ali o conceito de Neverland, porque a gente sabe que o Michael Jackson, ele construiu um rancho chamado Neverland, onde ele levava crianças, né, pra brincar e tudo mais. Eu achei legal que eles já introduziram esse conceito de Neverland, que o Michael, ele quer ir pra lá, entendeu? Ele quer viver em Neverland. A gente vê que o Michael, ele tem uma relação muito profunda com o livro de Peter Pan, e isso é uma coisa muito significativa, porque, primeiro, o rancho dele chama Neverland, e segundo, porque muita gente diagnostica o Michael com síndrome de Peter Pan, que é uma pessoa que não quer crescer, basicamente. O que faz total sentido, porque o Michael basicamente não teve infância, né? A infância dele foi só trabalho, praticamente. Aliás, praticamente não, foi literalmente só trabalho. Então é claro que o Michael ia se tornar um adulto que ia basicamente querer compensar o tempo perdido, né? E aí a gente vê que o Michael, ele ainda quer brincar, ele quer jogar jogos. Aí tem um momento que ele vai numa loja de brinquedos, inclusive acho muito fofo, porque nesse momento, quando ele tá ali no caixa pagando, uma mulher, ela reconhece ele e ela pede pra ele assinar um negócio. E aí várias outras crianças vão chegando pedindo pra ele autografar coisas pra elas e ele lá autografando na maior paciência, achando a coisa mais boa do mundo, achei muito fofo. Já mostra que o Michael, ele tinha uma conexão muito forte com crianças, que vai ser muito importante aí mais pra frente, né? E aí, quando ele chega em casa, depois de comprar esses jogos, ele chama os irmãos dele pra jogar Twister, né, aliás. E aí os irmãos dele falam que eles não querem jogar, porque eles têm outras coisas pra fazer, basicamente falando que eles são adultos agora e que eles não querem brincar dessas coisas infantis. Apesar de que eu super toparia jogar Twister com o Michael, tá? Mas isso aí sou eu, né? E outras trilhões de pessoas também têm certeza. E aí eles falam que não querem jogar, e aí o Michael até tira sarro, fala que eles não são mais divertidos. You guys are no fun no more. E aí a gente vê, né, que o Michael, ele ainda quer jogar jogos, ele ainda quer brincar, ele gosta muito de assistir desenhos animados, e é por isso que ele se identifica tanto com crianças, né? Porque, no fundo, ele ainda meio que é uma criança, só que num corpo de adulto. E eu gostei muito que o filme abordou essa parte mais infantil da personalidade do Michael, porque, como a gente sabe, vai ser muito importante aí na parte 2 do filme, que já tá confirmada, né? Sobre a trajetória do Michael, eu acho que o filme até fez um bom trabalho em conseguir resumir mais de 20 anos de carreira aqui em 2 horas, só que eu sinto que o filme foi muito corrido. E eu não falo isso só porque ele abordou muita coisa, eu falo isso por causa do ritmo do filme mesmo, sabe? O filme, ele tem um ritmo meio corrido. E por mais que eu saiba que cinebiografias não vão abordar tudo sobre a vida do artista, eu fiquei chateada de o filme ter deixado algumas coisas de lado. Na verdade, do filme não ter aprofundado em certas coisas. Por exemplo, eu gostaria de ter visto o filme abordando com um pouco mais de detalhes a produção por trás de Beat It e principalmente de Thriller. Em Beat It, a gente tem aquele solo de guitarra icônico do Eddie Van Halen, que no filme eles até comentam sobre esse solo de guitarra, mas eles comentam muito por cima, só falam tipo assim, isso que é rock and roll. Uma coisa tipo assim, sabe? E eu gostaria de ter visto eles falando com um pouco mais de detalhes sobre esse solo de guitarra, que é lendário. Nem tô dizendo que o Ed Van Halen precisava aparecer, mas eles podiam ter dado um pouquinho mais de destaque, sabe, pra falar sobre esse solo de guitarra, pelo menos eu acho, né? Mas não é algo que chega a realmente me incomodar. A questão de Thriller é a que mais me incomoda aqui no filme e é o que fez eu tirar alguns pontinhos dele, porque Thriller não foi simplesmente um grande videoclipe, um videoclipe muito bem feito, um álbum muito bom. Thriller foi revolucionário em vários aspectos. Thriller é até hoje o álbum mais vendido do mundo. Olha quantos anos tem que Thriller foi lançado e ele segue sendo o álbum mais vendido até
hoje. E o filme nem faz menção a ele ser o álbum mais vendido. Não sei, eles podiam ter feito alguma montagem mostrando o álbum subindo ali em ranking, assim como no começo do filme eles mostraram a música ABC dos Jackson 5 subindo também no ranking ali da Billboard. Eu acho que é da Billboard, né? Não sei. Eles mostram a música ABC subindo ali nos rankings e ficando em primeiro lugar. Eu acho que eles podiam ter feito uma montagem assim pra mostrar que Thriller foi um álbum que realmente vendeu muito, foi um álbum revolucionário. E Thriller também foi muito revolucionário por causa do videoclipe da música Thriller. Vocês têm noção de que a gente só tem clipe super mega produzido hoje em dia por causa desse videoclipe de Thriller? O Michael Jackson era apaixonado por cinema, ele era doido pra fazer alguma produção cinematográfica, e foi aí que ele decidiu fazer algo que até então ninguém nunca tinha feito antes. Um videoclipe super produzido num nível cinematográfico. Até então, os videoclipes eram muito simples, eram só o artista cantando, ou dançando, ou simplesmente montagens de vídeos com a música de fundo, que os Beatles fizeram bastante, inclusive. Ninguém nunca tinha cogitado fazer algo na escala que o Michael fez com Thriller. A produção de Thriller é absurda. Tem figurinos super elaborados, tem maquiagens muito bem feitas, tá? Até hoje eu acho que as maquiagens dos zumbis de Thriller são muito bem feitas. Tem coreografia elaborada, tem diretor renomado, tem até roteiro. Então, assim, realmente foi uma produção muito absurda que ninguém nunca tinha nem cogitado fazer até então. E esse videoclipe mudou a história dos videoclipes. Se a gente tem videoclipes super elaborados hoje em dia, videoclipes do BTS, da Beyoncé, da Sabrina Carpenter, de vários artistas aí que fazem clipes super elaborados, a gente tem que agradecer o Michael Jackson com Thriller, porque foi graças a Thriller que os videoclipes se tornaram o que eles são hoje. E eu acho que o filme, ele não expressa tão bem como esse videoclipe foi revolucionário. Eu acho que esse filme, ele é muito bom pra mostrar como o Michael Jackson foi um artista gigantesco, como ele era muito amado, como as pessoas eram doidas com ele, como ele fazia sucesso, mas eu acho que o filme peca um pouco em mostrar como ele foi revolucionário, porque ele foi revolucionário no âmbito dos videoclipes, no âmbito da música, das coreografias. A gente vê o Michael influenciando vários artistas hoje em dia. O Bruno Mars é completamente influenciado pelo Michael Jackson. A coreografia de Standing Next to You do Jungkook tem muita influência do Michael Jackson. A Beyoncé já homenageou o Michael Jackson na apresentação do Super Bowl dela. E a Lady Gaga também é super fã do Michael Jackson. Ela tem vários itens originais do Michael Jackson que ela inclusive emprestou para a produção do filme. O Michael foi um artista extremamente importante que influenciou muito a arte, que influencia a arte até hoje, e eu acho que o filme não mostra como ele foi revolucionário, e isso é uma coisa que me incomoda. Tudo bem eles deixarem uma ou outra coisa de fora, mas eu acho que pelo menos isso eles deviam ter mostrado um pouco melhor. Mas enfim, não é algo que estraga a experiência, só é algo que eu senti falta, que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado no filme. Agora eu quero voltar a falar do Joseph Jackson. Gente, como esse cara é odioso, hein? O filme, ele fez um trabalho excelente em fazer eu ter raiva desse homem, porque o quanto esse homem me estressou nesse filme não tá escrito. O Joseph, ele não quer admitir de jeito nenhum que o Michael é o grande responsável por eles terem toda a fortuna que eles têm. Ele acha que ele que é o grande responsável por todo o sucesso que a família conquistou, mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa do Michael pra fazer sucesso e ele se aproveita do Michael. E é muito revoltante ver isso acontecendo. O Michael tá lá querendo viver a vida dele, seguir em frente, seguir a própria carreira, fazer as coisas dele. E o Joseph não quer deixar isso acontecer nem que a vaca tussa. Ele quer porque quer prender o Michael, quer se utilizar do talento dele, e isso ainda sem admitir que o Michael é extremamente importante pra ele. É por isso que o Joseph decide pelas costas do Michael que os Jackson 5 vão fazer uma turnê com a participação do Michael. E ele só conta pro Michael depois, que ele decide isso, depois que tá tudo arranjado. É maravilhoso, né? Com um pai desse, quem precisa de inimigo? E eles precisam ali de um patrocínio, então eles decidem fazer um patrocínio junto com a Pepsi. E é aí que a gente chega no momento crítico do filme, que é o fatídico acidente em que o Michael acabou se queimando durante a gravação da propaganda da Pepsi. Ele queimou a cabeça e teve uma queimadura severíssima de terceiro grau que quase matou ele. Ele acabou perdendo o cabelo, ele precisou usar peruca pelo resto da vida, porque o cabelo dele não ia voltar a crescer. Esse momento em que o Michael sofre o acidente também é muito revoltante, porque ele tá lá internado, a família tá esperando pra saber
que aconteceu. E aí, quando o médico chega pra dar informação sobre o estado do Michael, o Joseph pergunta se ele vai conseguir performar ainda. Ele não tá nem aí se o Michael tá bem, se ele tá machucado, se ele tá sentindo dor. Ele não liga. Ele não liga pro bem-estar do Michael. Ele só quer saber se ele ainda vai poder se aproveitar do talento do Michael pra conseguir continuar sendo Rio. É muito carrasco, né, gente? É impressionante. Como é que tem gente que é tão insensível assim? Eu fico impressionada. E esse momento também dá muita dó do Michael, a gente realmente sente que ele tá sofrendo. Eu acho que toda essa cena, essa parte do Jafar, depois que ele sofre o acidente, depois que o Michael sofre o acidente, eu acho que a atuação dele tá excelente, porque a gente realmente sente que ele tá sofrendo, que ele tá com dor, que ele tá triste por tudo que aconteceu, mas ainda assim, o Michael decide que ele vai na turnê, e aí eles fazem o show, e eu acho incrível que o último show ali da turnê, o Michael finalmente decide se impor e ele fala na frente de todo mundo que aquela ali é a última turnê deles, que é uma turnê de farewell, né, de despedida, e desse jeito ele oficialmente dispensa o pai dele. Eu acho que o filme fez um trabalho excelente em construir essa trajetória do Michael em conseguir se impor pro pai dele, porque a gente vê que o Joseph, ele mexe muito com o Michael tem muito medo do pai dele, tem um momento ali que ele pede pro Ai, eu esqueci o nome dele, é Brandon Branca? Eu não lembro, eu sei que o sobrenome dele é Branca, mas eu não lembro qual que é o primeiro nome. Enfim, ele não tem coragem de dispensar o pai dele, ele pede pro Branca dispensar o pai dele pra ele, e a gente vê que, né, não dá tão certo assim, porque o pai dele continua explorando ele. Só que aí chega um momento que o Michael, ele se cansa e ele decide dar um fim nisso, e eu acho que o filme construiu toda essa trajetória do Michael conseguir se impor pro pai dele muito bem. E aí o filme finaliza com uma performance ao vivo de Bad que foi sensacional e que eu confesso me deixou bem emocionada porque Bad é uma das músicas que mais me dá nostalgia do Michael Jackson. É Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal e Bad. E Bad, eu acho que me dá uma nostalgia muito específica de um dia em que eu tava no carro com a minha irmã, não lembro qual delas, mas enfim. E aí, como eu era muito fã de Michael Jackson, elas colocavam Michael Jackson pra tocar no carro. E aí tava tocando essa música e eu fiquei meio que dublando o Michael Jackson, dublando essa música lá, me sentindo super o Michael Jackson. Então, eu acho que essa música, ela me dá nostalgia especificamente por causa desse momento. Realmente, quando eu escuto essa música, me vem a lembrança esse dia, esse dia que eu tava, assim, super metida a Michael Jackson. E essa apresentação de Bad, ela finaliza o filme com chave de ouro, porque olha, que cena incrível, o Jafar Jackson tá incrível, realmente você assiste essa performance e você sente que você tá assistindo o Michael Jackson ali. Esse filme mexeu muito comigo, apesar de eu não ter achado ele perfeito, apesar de eu achar que ele poderia ter sido melhor em certos quesitos, eu amei muito esse filme porque eu me senti mais próxima do Michael Jackson. Eu não sei se eu já falei aqui no começo do vídeo, eu já não lembro mais o que eu falei, mas esse filme, ele fez a minha obsessão pelo Michael Jackson voltar com força total. Eu já tô querendo ouvir só Michael Jackson, já tô querendo praticar todas as coreografias dele. Inclusive, uma curiosidade interessante, eu sei fazer o moonwalk, tá? Aprendi a fazer sozinha. Isso é uma coisa que me dá muito orgulho, tá? Mas enfim, é um filme realmente incrível, que vale super a pena assistir, é muito divertido, é engraçado, tem uns momentos que são meio tristes, mas ele é um filme que realmente faz a gente se sentir muito bem. Eu já quero reassistir ele e eu tô doida pra chegar logo a continuação pra eu poder assistir também. Se você ainda não assistiu, não perca tempo, vai lá assistir, porque é um filme sensacional. Eu dou 4,5 estrelas pra esse filme, tá? Tirei só alguns pontinhos ali, mas no geral, eu acho que é uma cinebiografia muito boa, muito bem feita. Realmente gostei bastante. Aliás, eu tô pensando em lançar na semana que vem um vídeo de tier list ranqueando as músicas do Michael Jackson. Se você gosta de vídeos de tier list, você gosta de Michael Jackson, então já se inscreve aí no canal para não perder esse vídeo, tá bom? E não se esquece de deixar o like também, porque isso me ajuda bastante. E me conta aí nos comentários se você já assistiu o filme, se você gostou, o que você achou. Eu quero muito saber. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau! Do Maioral, o melhor, o mais... não sei. Falar do Maioral, o maior. Maioral, maior é a mesma coisa. Vamos falar do Maioral, o melhor de todos. O... de novo eu esqueci.
Me conta aí se vocês... Gosto, se vocês também acham ele né? Eles não entendem nada de... Porque a gente sabe